Boa tarde, pessoal. Nós vamos apresentar trabalhos no tema Psicologia Cognitiva Aplicada e Engenharia Cognitiva. Eu fiquei com a parte de Engenharia Cognitiva e nossa equipe é composta por Robson, Darison e eu, Jardel. Muito bem, falando sobre a engenharia cognitiva, é necessário primeiramente nós conceituarmos cognição como capacidade de aprendizagem, capacidade de aprender aquilo que está diante de você, aquilo com o que você está mexendo, utilizando, interagindo, aprender. Capacidade de aprender, de perceber, de raciocinar aquilo que está diante de si, capacidade de absorver, de entender. Isso é cognição. Cognição está relacionado a isso, essa capacidade. Muito bem, qual a intenção de Donald Norman, então, ao conceber, ao gerar a engenharia cognitiva? A intenção dele era pegar conhecimentos de psicologia cognitiva, a psicologia cognitiva convencional, a psicologia relacionada à cognição que existia e existe, e também conhecimentos de ciência cognitiva, a ciência cognitiva convencional, a ciência que estuda a cognição, a capacidade de cognição humana, e também pegar conhecimentos de fatores humanos, fatores que se pode observar em seres humanos relacionados à cognição e, consequentemente, à ação do ser humano. Então, a intenção de Donald Norman era pegar conhecimentos dessas três áreas, digamos assim: ciência cognitiva, psicologia cognitiva e fatores humanos. Então, pegando esses três conhecimentos dessas três áreas, aplicar na construção e design de sistemas computacionais. Então, de que forma ele queria aplicar esses conhecimentos dessas três áreas que eu falei no design e construção de sistemas computacionais? Então, de modo que os sistemas computacionais viessem a estar a ser utilizados de acordo com a capacidade de cognição do ser humano, de acordo com os conceitos que essas áreas diziam relacionados à cognição e à ação humana. Então, os sistemas seriam de acordo com a capacidade de cognição e de ação do ser humano, de modo que eles viessem a poder utilizar o sistema da forma mais lógica, de uma forma mais direta, de uma forma que estivesse mais diretamente relacionada com o que ele esperava, com o que ele entendia de forma mais fácil. Então, se o ser humano tem uma melhor cognição, raciocínio, entendimento de uma forma A e não de uma forma B, então nós vamos construir sistemas que possam interagir com o ser humano exatamente dessa mesma forma, da forma A e não daquela outra forma B, porque ele não entende melhor e não age melhor daquela forma B, mas sim dessa forma A.
Então haveria ali uma ligação direta do usuário com o sistema. E dessa forma, os sistemas não seriam cansativos, como é que eu posso dizer, difíceis de usar, mas eles seriam bons de usar. Eles seriam até mesmo prazerosos de usar. O usuário iria gostar de utilizar aquele sistema por ele estar exatamente de acordo com a capacidade de cognição e, consequentemente, tendo uma melhoração o usuário no sistema. E isso geraria, como eu já disse, até mesmo prazer, deleite, alegria em usar aquele sistema, como de fato nós podemos ver hoje em sistemas. Então, falando sobre variáveis psicológicas e variáveis físicas. O que são as variáveis psicológicas, primeiramente? Elas são as intenções, os propósitos mentais que o usuário tem, primeiramente, quando ele vai utilizar um sistema. Então, quando ele vai utilizar um sistema, ele já tem um propósito, uma intenção do que ele quer fazer. E as variáveis físicas são os controles físicos que vai ter no sistema, com os quais o usuário vai precisar interagir, utilizar, para que ele consiga chegar nos seus objetivos, nas suas variáveis psicológicas. Então, tem que haver ali uma interação, uma relação entre essas variáveis psicológicas e essas variáveis físicas, de modo que ele consiga, utilizando as variáveis físicas, os controles do sistema, chegar realmente aos seus interesses, seus objetivos, suas variáveis psicológicas. Agora, para demonstrar um exemplo, nós temos aqui uma torneira com duas chaves, dois controles, né? Duas opções. E elas são o fluxo da água, a potência da água fria, e o fluxo da água quente, a potência de água quente. Se é isso que tem nesse sistema, né? Essas que são as variáveis físicas. Em uma se aumenta ou diminui o fluxo de água fria, a potência de água fria, e na outra se aumenta ou diminui o fluxo, a potência da água quente. Mas na verdade o que ele quer, nesse caso, nesse exemplo, quando ele vai utilizar esse sistema, não é nenhuma dessas duas opções. Ele não quer o fluxo da água fria e ele não quer o fluxo da água quente. Lembrando que essa água, as duas se misturam e saem em uma só boca. Então o que ele quer realmente, como eu dizia, é o fluxo total da água, primeiramente, e não o fluxo de uma ou de outra, mas o fluxo total. Então nós já vemos aí uma falta de relação com o que ele quer e o que o sistema disponibiliza e o que o sistema tem de variáveis físicas. Uma falta de relação entre suas variáveis psicológicas e as variáveis físicas do sistema. E a outra coisa que ele quer, visto que a primeira já não está relacionada, é a temperatura total da água. Ele não quer o fluxo de água fria, a potência da água fria, e ele não quer o fluxo de água quente, a potência de água quente. Mas ele quer a temperatura da água e não a temperatura de uma ou de outra.
mas a temperatura total da água. Então, as duas variáveis psicológicas dele, as duas intenções que ele tem de utilizar esse sistema, ele não encontra de forma lógica, de forma explícita, de forma clara nesse sistema. Ele não encontra de forma clara e explícita. Então, como ele pode aumentar a temperatura total, mantendo o fluxo da água total constante? Porque se ele diminuir a água fria, por exemplo, então vai ter menos água fria do que água quente. Então a água vai aumentar a temperatura, porque elas se misturam e a temperatura da água vai ser maior porque vai ter mais água quente, porque diminui a potência da água fria. Mas, muito bem, ele conseguiu aumentar a temperatura total. Mas a potência total, o fluxo total da água vai diminuir porque ele diminuiu o fluxo da água fria, ainda que o fluxo da água quente tenha continuado. Assim, o fluxo total da água diminuiu. Ele conseguiu aumentar a temperatura, mas não conseguiu diminuir. Mas ele não conseguiu manter o fluxo total constante. Então, ele vai ter que manipular as duas chaves ao mesmo tempo, porque ele vai ter que, tendo diminuído o fluxo da água fria, aumentar também ao mesmo tempo o fluxo da água quente. E assim, a água não vai diminuir a potência, ela vai aumentar a temperatura, porque vai diminuir a água fria e aumentar a água quente. E o fluxo total, a potência total da água vai continuar, porque ele diminuiu a potência de uma, mas aumentou a de outra, na mesma proporção, de modo que o fluxo continue constante. Então, nesse caso, perdão, vai ser um verdadeiro malabarismo para que ele consiga chegar aos seus interesses psicológicos, suas variáveis psicológicas. Ele vai ter que manipular duas chaves ao mesmo tempo, porque não havia ali um controle lógico, explícito, claro, para aquilo que ele queria. Por isso que eu posso dizer que é um verdadeiro marabalismo. Então, nesse caso, desse exemplo, as variáveis psicológicas e as variáveis físicas não estão relacionadas, não estão diretamente relacionadas, não estão claramente, explicitamente relacionadas. Então o usuário teve que, ao utilizar o sistema, adaptar, traduzir, relacionar, ligar de alguma forma, não clara, não explícita, as suas variáveis psicológicas, seus interesses mentais e as variáveis físicas, os controles do sistema que haviam. É isso que ele faz, ele adapta os controles de modo que consiga chegar aos seus objetivos mentais. Muito bem, é mais ou menos isso, de forma resumida, de forma simplificada. A engenharia cognitiva trabalha numa adaptação do sistema de modo que ele não venha a ser como esse exemplo, no qual não havia relação entre as variáveis psicológicas que o usuário queria com as variáveis físicas, os controles físicos existentes no sistema, mas sim uma relação direta em que o usuário, ao utilizar o sistema, possa aprender, perceber, raciocinar, absorver, entender de forma lógica, clara, explícita e, consequentemente, agir corretamente de forma mais prática, rápida, sem precisar de muito marabalismo,
de muita dificuldade, né? Então, a engenharia cognitiva trabalha na construção de sistemas computacionais baseados na capacidade de cognição, de entendimento, raciocínio, ação, desempenho do usuário. Então, obrigado pela atenção. Espero que tenham entendido um pouco sobre a engenharia cognitiva e até mais.